Na escuridão da internet, sussurros falam sobre um arquivo de vídeo que nunca deveria ser visto, conhecido como a fita perdida, que amaldiçoa quem assiste. O mistério da sereia real. A lenda afirma que sua simples visualização desencadeia uma espiral de paranoia, pesadelos e desgraça. Mas o que é fato e o que é ficção? Esta é uma pergunta legítima que nos leva além do medo, em busca de uma verdade documentada. A história se espalhou como um vírus digital por fóruns anônimos e redes sociais obscuras. Relatos descrevem uma gravação granulada, de baixa resolução, mostrando uma criatura humanoide pálida, com olhos vazios e movimentos antinaturais, supostamente encalhada em uma praia. A narrativa que acompanha o vídeo é sempre a mesma. Aqueles que o assistem até o fim são marcados por uma presença invisível que os assombra implacavelmente. Os supostos efeitos da maldição são detalhados com uma consistência alarmante. Vítimas relatam ouvir sussurros em cômodos vazios, ver vultos no canto dos olhos e sentir uma sensação constante de serem observadas. O sono é invadido por imagens da criatura, e um sentimento de pavor se instala na rotina diária. Esses testemunhos, embora não verificáveis, formam a base factual sobre a qual o pânico coletivo foi construído ao longo dos anos. O vídeo em si é evasivo, com múltiplas versões circulando, cada uma ligeiramente diferente da outra, aumentando a confusão e o mistério. Essa falta de um arquivo original canônico é uma característica comum em lendas da internet, servindo para aprofundar a mitologia em vez de enfraquecê-la. A ausência de uma fonte primária torna a tarefa de rastrear suas origens um verdadeiro labirinto digital, repleto de pistas falsas e becos sem saída. Para entender a suposta maldição, precisamos primeiro dissecar o objeto que a carrega. A análise crítica da filmagem é o único caminho para separar o fenômeno paranormal da histeria em massa. O que exatamente essas imagens perturbadoras revelam quando observadas com ceticismo científico, longe do véu do sobrenatural? As respostas podem estar escondidas à vista de todos, nos próprios pixels que tantos temem encarar por muito tempo. Ao examinar os fatos verificados, as diferentes versões da fita da sereia real revelam sua verdadeira natureza. A maioria das cenas mais populares foi rastreada até suas fontes originais, que nada tem de sobrenatural. Um dos clipes mais comuns, por exemplo, é na verdade uma cena de efeitos especiais do filme Piratas do Caribe, navegando em águas misteriosas, habilmente reeditada para parecer autêntica e amadora para o público desavisado. Outras variantes utilizam imagens do documentário de 2012 do canal Animal Planet, intitulado Sereias, o Corpo Encontrado. Este programa foi criado especificamente para parecer um documentário real, usando atores e efeitos visuais para contar uma história fictícia sobre a descoberta de sereias pelo governo. A confusão gerada por essa produção foi o terreno fértil, perfeito para que a lenda da fita amaldiçoada pudesse finalmente florescer e se espalhar. A análise crítica do áudio também expõe a manipulação. Os sons que acompanham o vídeo menos chiados, estática e ruídos distorcidos são técnicas clássicas de design de som de terror, projetadas para criar uma atmosfera de desconforto e ansiedade no espectador. Não há evidências de que esses sons sejam orgânicos à gravação. Pelo contrário, eles parecem cuidadosamente adicionados para maximizar o impacto psicológico e a sensação de perigo. Além disso, a lógica interna da lenda desmorona sob um escrutínio mais atento. Se a fita fosse genuinamente perigosa, por que ela continuaria a ser compartilhada tão abertamente? A própria mecânica de uma maldição digital,
que se espalha por compartilhamento se assemelha mais a um enredo de filme de terror, como o chamado, do que a um fenômeno real. É uma narrativa construída para ser viral, não uma ameaça paranormal. Se a evidência material aponta esmagadoramente para uma fabricação, por que a lenda persiste com tanta força e convicção? A resposta pode não estar na fita, mas na forma como nossas mentes processam o medo e a sugestão. A força da maldição parece residir não em poderes ocultos, mas na psicologia humana. Um campo muito mais complexo e, por vezes, igualmente assustador de se explorar. Uma das teorias mais plausíveis é que a maldição da sereia real funciona como um poderoso efeito nocebo. Ao assistir ao vídeo com a expectativa de que algo ruim acontecerá, o cérebro humano torna-se hipervigilante. Qualquer evento negativo, por mais corriqueiro que seja, é então reinterpretado como uma confirmação da maldição, criando um ciclo de medo e ansiedade autoalimentado que parece absolutamente real para quem o experimenta. Uma segunda teoria aponta para a criação deliberada como um projeto de arte digital ou um jogo de realidade alternativa. Nesta hipótese, um artista ou um grupo de criadores teria montado o vídeo e a história ao redor dele como um experimento social para observar como a desinformação e o medo se propagam na era digital. O objetivo não seria amaldiçoar, mas sim estudar a anatomia de uma lenda urbana moderna. A terceira explicação sugere uma evolução orgânica, típica das creepypastas. A fita perdida que amaldiçoa quem assiste pode não ter começado como uma única história, mas como a fusão de vários vídeos assustadores e relatos isolados. Com o tempo, a comunidade online teceu esses fragmentos em uma narrativa coesa, com cada novo relato, adicionando uma camada de autenticidade e profundidade ao mito, transformando-o no fenômeno que conhecemos hoje. Outra possibilidade é que a fita tenha sido uma campanha de marketing viral que perdeu o controle ou cujas origens foram esquecidas. Talvez fosse para promover um filme de terror, um jogo ou um livro que nunca foi lançado ou que não obteve sucesso. A história da maldição seria o gancho perfeito para gerar burburinho. Mas com o tempo, a lenda se tornou muito maior do que o produto que pretendia divulgar. Essas teorias oferecem explicações racionais, mas não invalidam os sentimentos de quem se sentiu genuinamente aterrorizado. Isso expõe uma limitação fundamental em nossa investigação. Podemos desmistificar um arquivo de vídeo, mas é muito mais difícil desmistificar uma experiência emocional compartilhada por milhares de pessoas. O que não se sabe com certeza é a identidade e a intenção do criador original, um fantasma na máquina. Honestamente, é preciso admitir as limitações do nosso conhecimento. A identidade do criador original da lenda da sereia real provavelmente permanecerá um mistério para sempre, perdida na vastidão anônima da internet primitiva. Da mesma forma, é impossível provar conclusivamente a inexistência de um fenômeno paranormal. O que podemos fazer é analisar as evidências disponíveis e chegar à conclusão mais lógica e responsável possível. A história da fita amaldiçoada é um exemplo perfeito de folclore digital. Na ausência de fogueiras, nós nos reunimos em torno das telas de nossos dispositivos, compartilhando histórias que exploram nossos medos mais profundos. O desconhecido, a perda de controle e a sensação de sermos vigiados. A sereia real é apenas a versão moderna do bicho-papão, adaptada para um mundo onde o terror pode chegar através de um simples clique. A conclusão equilibrada, portanto, não é que a maldição seja falsa, mas que sua natureza foi mal interpretada. A verdadeira maldição não é sobrenatural, mas memética.
A ideia em si, o meme, é o que se replica, infecta mentes com medo e altera percepções. O vídeo é apenas o vetor. A história é o verdadeiro parasita. A ameaça não está no que você vê, mas no que você acredita. Assim, a fita perdida que amaldiçoa quem assiste. O mistério da sereia real é, muito provavelmente, uma construção humana, uma colagem de clipes de filmes, documentários e efeitos sonoros, tudo costurado por uma narrativa poderosa que explora a psicologia do medo. O fenômeno é real, não porque sereias amaldiçoadas existam, mas porque o poder da sugestão e da histeria coletiva é uma força inegável e documentada. Este mistério nos ensina mais sobre nós mesmos do que sobre monstros marinhos. Ele revela nossa necessidade de criar e compartilhar histórias que nos assustam, e como a linha entre o entretenimento e o pavor genuíno pode ser tênue no mundo digital. A pergunta que fica é: que outras lendas da internet fizeram você questionar a realidade? Conte pra gente nos comentários, se inscreva no canal e ative o sino para não perder nossa próxima investigação.